Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas eu me identifiquei bastante com ela, né? A gente passou por uma situação parecida. Ela também é mãe, tem 3 meninos, e ela vai contar um pouquinho pra gente, né, como é ser mãe empreendedora, né, de 3, e também pelo que ela passou. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. É uma oportunidade muito grande, né? Estar contando um pouquinho da minha história, fazendo reflexo na história que você passou recentemente. E eu só tenho a agradecer. Antes do nosso bate-papo, então, vamos tirar uma carta, né? Esse é o Oráculo Jardim da Expansão, uma carta para nossa reflexão e para puxar o nosso bate-papo. Tá. Você pode se conectar com a carta, fechar seus olhos, embaralhar, e depois a carta que você sentir, você pode me dar. Aqui. A carta do eu. Eu vou deixar ela virada para você, Tá. para você se conectar com a carta e vou ler o que significa. Conecte-se com a sua essência e lembre-se que você é a grande solução para tudo aquilo que você busca. Essa carta traz a energia do eu, um lembrete de que para se reconectar com a força que existe dentro de você, não é preciso excluir nenhuma parte. Saiba que tudo que você carrega, as histórias, as pessoas que você já amou, as coisas que você já viveu, as suas características, independente de considerados bons ou ruins, fazem parte desse caminho que sempre te leva de volta para casa, para a sua essência. Você sempre está no lugar onde precisa estar. Honre a sua história e quem você é hoje. Pare de se fragmentar. Não existe nada de errado com você. Ressoou? É exatamente o que eu sinto, né? Fez muito sentido. Tudo isso que você falou. Ai. Pode tomar uma aguinha, tranquilo. Essa carta às vezes pega a gente, né? Sem esperar. É todo um campo, né, sistêmico que a gente tira exatamente o que a gente precisa ouvir no dia, né? E ouvir sempre, porque às vezes a gente esquece, né? Com as tribulações, com a rotina do dia a dia. Com os vários papéis. Com as mini tarefas que são infinitas, a gente acaba esquecendo de quem nós somos, né? Para que a gente veio, o que está aqui dentro, o que tem que expandir aqui, né? O que tem que ir para fora. Eu sei que você tem também essa abordagem, né, mais holística, integrativa, né? Uhum. Conta um pouquinho quem que é a Joyce, empreendedora, e depois a gente vai falar daquele assunto da mãe também. Sim. Então, eu sou fisioterapeuta, né, de formação. Eu me formei em 2009. E aí, mas sempre buscando a profissão, eu sempre quis essa área do cuidar, né? A área da saúde. E aí, optei pela fisioterapia. Um ano antes de entrar na faculdade, escolhi a área da fisioterapia. E aí, logo eu já fui buscando por caminhos que faziam sentido para mim. A princípio, eu optei pela área da respiratória, né, a área hospitalar. É uma área que eu amo muito. É uma área que me preencheu muito, por muitos anos. Por quase 10 anos. Só que sempre lá no fundinho eu tinha vontade, né? Eu tinha aquela busca por entender por que as pessoas adoeciam tanto. Por que a gente buscava, toda a área, toda a equipe multidisciplinar sempre ia atrás ali só de... a pessoa tem isso, vamos medicar com isso. Curar o sintoma, né? Sempre só ali por cima, né? E aí aquilo me incomodava muito, me chateava, assim. E eu sentia que eu não estava fazendo o tanto que estava aqui dentro de mim que eu podia doar, né? E aí eu fui buscando, na faculdade mesmo, eu fiz o curso de acupuntura, né? Fiz 2 anos do curso de acupuntura. Deixei ele guardadinho, porque eu fui me dedicar à respiratória. E aí, quando eu estava mais ou menos no ano de 2019, no comecinho de 2019, depois eu fiz um curso que também me ajudou muito a expandir um pouco mais, a buscar
realmente o que estava guardado aqui, o que eu gostava, né? E aí eu tirei esse curso de acupuntura da gaveta, comecei a mexer com ele, comecei a atualizar ele e comecei a ir mais para essa outra área que fazia muito sentido para mim também, né? Que é ir atrás da raiz dos sintomas que a gente apresenta, que é ir atrás da origem, né? De qualquer sintoma que a gente apresenta, né? Qualquer doença. E aí eu sentia que eu tinha que me aprimorar para poder ajudar as pessoas nesse sentido, né? De buscar ali um tratamento, um caminho de cura, mas indo ali na raiz mesmo, na origem dos sintomas. Porque tem muita gente, né? Eu falo assim, porque eu também sou muito dessa abordagem sua, né? Eu tenho até livros da linguagem corporal, tudo, do porquê das doenças. Tem muita gente que tem uma doença, usa medicamento, né, vai no médico tradicional e tudo mais, e só acaba mascarando. E essa doença acaba, assim, voltando, tendo repetição, tudo, e nunca sai daquilo, né? Sim. E não entende a real causa, né, das emoções e tudo. Conta um pouquinho da onde que vem as doenças, para as pessoas terem mais consciência disso. Na verdade, o que as pessoas precisam entender que nós somos essa carcaça, né, esse físico, né, que é muito importante, porém, antes do físico tem todo um campo emocional que influi e que desencadeia várias doenças. Todos nós temos dentro de nós, né, todas as emoções, alegria, raiva, medo, angústia, ansiedade, a tristeza, e é absolutamente normal essas emoções. Todo mundo tem dentro de si todas elas, né? E o desequilíbrio dessas emoções é o que vai causar os adoecimentos. E como que desequilibra? Dentro de todas as vivências que nós temos, né? Todos os momentos, todos os traumas. E quando eu falo de trauma, não é só o trauma... a gente fala assim, eu nunca me traumatizei, eu nunca passei por um trauma, assim, de grande impacto. Não é classificado como trauma só tragédias. Existem aqueles pequenos traumas também, né? Aqueles pequenos momentos que, diante do nosso olhar, da nossa percepção, provocou ali um desencaixe, né? Um desequilíbrio em alguma emoção, e fez com que o nosso corpo respondesse, com que as nossas células respondessem, e aí vem, né, algum sintoma, alguma doença. Então, o que eu busco sempre com os meus pacientes, com as pessoas que me procuram, que momento que a gente teve esse desencaixe, né, esse desequilíbrio, e como que a gente pode mudar o nosso olhar mudar a nossa percepção e começar a trilhar um caminho de cura. E também tem a questão das crenças também, né? Sim. Né, que acaba, acho que esses traumas que você fala é mais relacionado a crenças mesmo. Sim, tem as crenças, né, que vêm com a gente ali desde a nossa infância, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, e vem até de outras gerações, né? A gente carrega conosco crenças e traumas até 4 gerações antes de nós. Você me falou uma coisa que me fez lembrar de algo que eu vi ontem, né? Eu tava numa discussão por uma matéria, né? Tava no Instagram da moça uma discussão e ela falando assim, porque a criança nasce pura, nasce com HD limpo e tudo mais. E eu olhei aquilo, eu falei, eu não vou entrar em discussão, porque era não sei se você chegou a ver, de um acidente que teve, né? Não é um acidente, mas de uma criança que os avós tinham tirado o celular dela. Eu vi. Ela trancou, né, os avós no quarto, colocou fogo e saiu. E aí a discussão era em cima dessa matéria, né? Aí uma moça falando, não, porque a culpa não é da criança, que a criança vem com HD limpo e tudo mais, tudo. E aí eu falo assim, a criança não vem com HD limpo, né? Não vem. Você acabou de falar, né? A criança, a gestação da mãe influencia muito, e também tudo que a gente carrega no DNA, você falou até a 4ª geração, influencia muito na personalidade da criança, né? Influencia. E sabendo disso, tendo conhecimento disso, a gente consegue tratar e conduzir melhor os nossos filhos, as nossas crianças,
né? Porque a gente acha assim, por exemplo, quando eu vou atender uma criança, eu busco saber, eu tenho que saber, na verdade, muito mais sobre o ambiente dela, sobre o início da infância dela, como foi a gestação dessa mãe, né? Do que a criança em si. Porque se eu consigo conduzir ali um ambiente, tratar o ambiente, o que essa criança viveu, o que ela vive, é natural o processo de cura da criança. É natural. E eu não tô falando isso porque, você... é mais fácil para você porque você tem o conhecimento e praticar isso na sua casa é mais fácil. Não, eu tô falando isso porque eu ponho em prática na minha casa e eu trato crianças no consultório assim, dessa forma. E eu vejo... com a abordagem integrativa. E eu vejo muita gente também, por exemplo, tem a questão do TDAH, não é modismo, autismo e tudo mais, mas eu vejo muita gente rotulando às vezes a criança, eu falo porque eu também troco ideias com psicólogos, né? Uhum. Rotulando a criança, sendo que às vezes a criança não está com aquele problema, às vezes é o problema do ambiente onde ela está inserida, Sim, né? Depois outros cursos que eu fui fazendo, né? Depois Não, eu não fiquei só na acupuntura, né? Na medicina chinesa. Eu fui fazendo outros cursos de abordagem integrativa, com base na nova medicina germânica também. E a base da nova medicina germânica é o quê? Vamos mudar o ambiente, que tudo muda. Vamos mudar a forma como a gente está conduzindo, o que a gente pode inserir de novos hábitos, o que a gente pode tirar de hábitos que não está sendo legal nesse ambiente, para a gente conseguir mudar os nossos sintomas, não só o da criança, mas os nossos também. A base da formação da identidade do ser humano, eu estudei isso também, é o ambiente também, né? O ambiente onde você está inserido. Por isso que eles falam aquela frase, né? As 5 pessoas que você... mais convive, né? Você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Isso, justamente por causa do ambiente, né? Sim, Se você quer resultados diferentes, você vai ter que mudar o ambiente, né? Sim, é isso. E eu também tenho muitas pessoas, muitas mães que chegam para mim, né, que eu trabalho também com aromaterapia. Eu preciso, meu filho tá assim, né? Qual óleo você indica? Eu falo, não, peraí. Deixa eu entender como você tá, como que tá, seu marido tem outros filhos. E as pessoas não entendem, tipo assim, acho que elas querem uma solução mágica. Não, só me dá aquele óleo, me falaram que aquele óleo lá, lavanda é bom para isso, só me dá isso e pronto. Eu falo, não, peraí, não é essa abordagem que eu acredito. E não é só, assim, me dá o óleo que eu vou usar nele. O que a gente vai usar em você também? É isso que eu falo. Né? Não tem como eu tratar ele se eu não tratar você. Porque até os 7 anos, a criança, né? Ela responde ao inconsciente do ambiente, da mãe, do pai. Tem muito isso. Eu já ouvi falar, até você me fala se estou certo ou não. Eu já ouvi falar que até os 7 anos, a criança corresponde muito à mãe, né? Dos 7 aos 14 ao pai, e depois dos 14 ela tem uma personalidade sozinha. É isso mesmo. Por isso que a base, ela tá bem ali nos primeiros 7 anos, né? Tem uma frase também que eu gosto muito. Eu e a Lu, a gente até fez uma live sobre isso. Que o chão, o solo que a gente pisa na infância é o que a gente vai carregar para o resto da vida. Então, assim, o adulto, ele está no solo que ele pisou durante a infância. Por isso que é importante olhar para a criança interior, sim, que se fala bastante, né? Sim. Por isso que quase que 100% das doenças, dos sintomas que a gente apresenta, ele está lá na infância. Foi algum trauma inicial que aconteceu lá na infância, ou na gestação. Então, isso que eu ia falar. Você acredita que aconteceu? Porque tem muita gente que tem abordagem de olhar somente para a infância, né? Do 0 aos 7 anos. Mas eu também acompanho algumas pessoas que olham a da gestação e também olham a questão da ancestralidade, o transgeracional. Né? Como é que funciona isso? Sim, a gente precisa olhar essa história também, né? Como que é como se fosse a nossa árvore mesmo, né? Eu sempre gosto de fazer aquela analogia. Imagina uma árvore bem grandona, bem frondosa, com os galhos ali bem bonitos e a raiz. Quando esses galhos, essas folhas começam a adoecer, a cair, esse tronco, ele já começa a apresentar sinais ali de que não tá legal. Não adianta a gente só ir lá e pôr a água ali nas folhas, ali na copa, né? Na copa da árvore. A gente vai ter que
ir na raiz. A gente vai ter que arrancar o mal pela raiz. E onde que tá essa raiz? Pode estar lá no transgeracional. E eu acho legal trazer essa consciência até para as mães, porque eu falo assim, isso é desde do meu primeiro filho, eu sempre fui muito inquieta. E, às vezes ele tinha algum sintoma, mãe de primeira viagem, né? Às vezes ele tinha um sintoma, às vezes eu levava no médico, o médico falava uma coisa, eu falava assim, não é isso, sabe? Eu não sou médica, mas eu sei que não é isso. E aí foi aonde eu comecei a estudar também as terapias alternativas e comecei a entender, porque eu falava, gente, eu convivo com meu filho direto, né? Pequeno, 24 horas por dia. Eu sei mais do meu filho, às vezes, do que o médico que vai ver ele por 1 hora ou 15 minutos que seja. Sim. Então, até para eu poder trazer essas informações para o médico, mas ele tem que ter essa abordagem integrativa, sim, né? Ontem foi dia do médico, né? E eu agradeci em pensamento e fiz uma oração por eles, agradeço muito. E agradeço mais ainda aos médicos que têm essa abordagem, esse olhar pro todo, né? Não só, igual a gente falou no começo, seu filho tem isso, então vamos dar isso. Seu filho tem isso, vamos dar tal remédio, tal antibiótico. E eu vivi isso na pele agora com o meu terceiro, né? Às vezes muitas pessoas falam assim, o terceiro é fácil, vai ser mais fácil, né? Você vai tirar de letra. E não. Foi o início de vida, foi a gestação, assim, mais pesada que eu achei, né? Depois de 2. Foi um parto mais, que eu falo assim, mais dolorido. Foi um parto, um puerpério muito dolorido. Depois, no início, logo nos primeiros dias, ali nos primeiros meses dele, ele foi um bebezinho que ele chorava muito, ele gritava de dor. Eu sentia que era dor. Ele jogava o corpinho para trás. Ele apresentou várias manchas assim no corpo. E aí eu ficava com aquele questionamento, com aquela dúvida sempre dentro de mim. O que é? O que é? E aí eu fui buscar, com todo o conhecimento que eu tenho, eu sempre falava assim, Joyce, não tá nele, tá em você. Até me arrepia. Eu sempre olhava para ele e falava assim, filho, eu sei que não é seu isso. Ele tá pondo para fora uma dor sua, né? Sim. Eu olhava para ele, para aquele corpinho assim. Desculpa. Imagina. Você quer um pouquinho do óleo? Eu olhava para aquele corpinho manchadinho e para ele gritando. E ele sempre tinha uma secreção no olhinho assim que não passava. E eu, por um tempo, eu tentei me camuflar. Eu falava, busquei ajuda na alopatia, né? No pediatra dele mesmo, né? E só que sempre com alguns questionamentos. Eu falava, doutor, ele tem isso, né? Ele tem... A gente questionou sobre a alergia à proteína do leite, né? Eu falava assim, doutor, eu acho que é isso. Porque ele tem vários sintomas. Ele tem a alergia, tem a questão da pele. Ele tem o choro, que é muito... Ele tem um choro, assim, que parecia que doía nele. Ele tem muitas cólicas, muitas mesmo. Que eu falava assim, não é normal. E eu não achava normal por já ter tido 2 crianças e por ter trabalhado com muitas crianças. Porque durante a fisio hospitalar, eu fui da pediatria e da UTI neonatal por muito tempo, muitos anos. Então, eu tenho uma prática boa com crianças, né? E aí, quando eu comecei a voltar o meu olhar mais para o integrativo, e aí foi onde eu tive a ajuda de anjos que a gente se cerca, né? Que eu falo que foi a Lu, com a microfisioterapia, a Fer, com as barras de axis. Elas foram me ajudando, né? A doutora Isabela, que entrou com a homeopatia, que me ajudou muito. Eu entrei com a acupuntura, entrei com o MPC, né, com o método Procure Cicatrizes, que é o que eu trabalho também. E aí foi onde a gente chegou na raiz, né,
que foi algo que eu vivi lá antes dele nascer, até antes dele nascer, que foi o quê? O aborto que eu tive. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Isso. Porque, assim, é onde a gente se conectou, né? Que a gente conversou até Sim. pelo Instagram, que a nossa história foi muito parecida, né? Aham. Eu só não completei 6 gestações. Aham. 6, deixa eu ver. 5. 5 gestações igual você, né? Eu fiquei na 4ª, mas você também perdeu 2, né? Sim. E eu ia te falar isso, justamente, porque esse, né, o seu terceiro filho, né, aqui, não a terceira gestação, o seu terceiro filho, ele veio de um ambiente de medo, de dor, né? Mas eu te acho super corajosa, porque eu ainda não consegui ressignificar a ponto de falar assim, vou tentar de novo. Me conta um pouquinho dessa sua história e como que você ressignificou para ter a coragem de tentar de novo, por mais medo e dor que você tenha sentido. Sim. Vamos lá um pouquinho no comecinho, né? A minha vontade de ser mãe de 3 sempre foi muito grande. Antes era até 4. Eu vim de uma família muito numerosa, né? A minha avó teve 14 filhos. A minha avó paterna teve 7. E sempre eu vim com essa vontade da maternidade numerosa mesmo, né? Dentro de mim. E aí, até em pensamento, eu pedia um companheiro, né? Um marido que acolhesse essa vontade, né? Então, tá aí a gente já projetar os nossos sonhos, né? As nossas vontades para a gente atrair isso para perto de nós também. E aí, quando a gente, logo no comecinho, né? A gente já teve uma gravidez, eu perdi. E aí, logo em seguida, veio outra gravidez, aí veio o Davi, que é o nosso segundo, né? Eu sempre coloco eles no lugar deles, né? Isso é importante. Ele não é o primeiro, o Davi é o nosso segundo filho. E aí, depois o Davi tinha perto de 3 aninhos, a gente já começou a conversar para já ter o próximo, né? Aí eu engravidei super rapidinho. Foi questão assim de a gente tomou a decisão, a gente já parou de prevenir, aí veio o Bento, que é o nosso terceiro, né? E aí depois do Bento, o Bentinho foi crescendo, só que aí sempre aquela vontadinha do terceiro, né? E aí seria o nosso quarto. Só que aí a gente pegou o início da pandemia ali, né? Logo em 2020, eu ainda trabalhava no hospital. E aí veio todo aquele medo, né? O ambiente que eu estava inserida. E aí não sabia como que ia ser encarar uma gestação naquele ambiente. Não sabia o desfecho de tudo, né? E aí a gente adiou um pouquinho. Só que aí logo, quando a gente começou a tentar novamente... foi demorando. E aí eu fui engravidar mesmo 1 ano depois, né? Depois de começar a tentar, né? O quarto, né? E aí engravidei. Engravidei em novembro, mais ou menos. Quando eu tava chegamos a fazer sexagem, era uma menininha, a Eva. E aí, quando eu estava mais ou menos de 11 semanas, num ultrassom de rotina, a gente foi fazer ultrassom e não estava batendo coraçãozinho. Não existia vida mais ali. E aí, tem aquele baque, né? Aquela dorzinha que você começa a fazer vários questionamentos. Você fala, nossa, mas eu queria tanto. As fases, né? Eu esperei tanto. Era uma vontade tão grande nossa, né? Mas, enfim, era a nossa vontade. E não era a vontade de Deus. E aí, desde aquele momento, aí a doutora falou para mim se eu queria tirar ou se eu queria esperar de forma natural. Eu falei, não, eu vou esperar de forma natural. O meu corpo, ele vai expelir, né? E assim foi. Eu esperei a gente confirmou mesmo que não existia vida dia 24 de dezembro. E aí, ela nasceu de mim do dia
3 de janeiro. Demorou um pouquinho. Mas foi assim, foi um processo dolorido. Mas a partir daquele dia, eu comecei a olhar mais para mim e nunca questionei Deus, nunca. E eu acho que a gente nunca deve fazer isso, porque Deus sempre ele é muito grande, muito infinito, muito abundante. Ele sempre quer o melhor para nós. E o que eu comecei a questionar, e até ouvi isso de uma amiga ontem, que é terapeuta também, a Fernanda Maniglia. Ela colocou um vídeo ontem sobre isso. Quando a gente está passando por um problema, por uma situação, por um momento, por um desarranjo, é muito mais fácil a gente olhar para o problema e fazer perguntas e não buscar respostas, né? E foi isso que eu fiz. O que essa perda me trouxe? O que Deus quer para minha vida com essa perda? O que Ele quer que eu faça com esses limões que Ele me deu, né? Que limonada que Ele quer que eu prepare com isso? E foi isso que eu comecei a perguntar, né, para esse problema mesmo. O que eu preciso mudar? Que hábitos que eu preciso colocar na minha vida? O que eu vou fazer para mim? Porque a vontade ainda existe de ter o terceiro. Só que não é o terceiro e nem o quarto agora é o quinto. A vontade ainda existe que esse quinto filho venha. O que eu vou fazer para ele vir? O que eu vou mudar em mim? O que eu vou fortalecer em mim para que esse filho chegue, né? Para que seja possível. Como que eu vou preparar o meu corpo e a minha alma, né? Para que isso seja possível. E desde o dia 3 de janeiro de 2022, foi essa busca que eu comecei a ter. Fortaleci muito a minha espiritualidade. E é o que eu trabalho também hoje em consultório. Não tem como a gente buscar um processo de cura sem ter essa espiritualidade fortalecida. Essa busca por algo acima de nós, por algo maior que nós. E eu nunca falo de religião, né? Tem gente que às vezes fala assim, espiritualidade é religião espírita. Não. A espiritualidade é buscar o divino que mora em nós. Como você vai buscar, eu não sei. Se é através de alguma religião, o caminho que você vai trilhar para se fortalecer, para fortalecer essa base. E é com essa base fortalecida que a gente consegue agregar valores, agregar poder e força e fé para trilhar um caminho de cura para qualquer busca que a gente tenha, qualquer sintoma. Mas você sentiu quando você engravidou novamente? Mas eu sei que Deus te ajudou muito, né, nessa força para ter a coragem de engravidar novamente. Mas se sentiu medo? E sentiu medo tanto de perder quanto de passar por tudo aquilo de novo? Senti. Ainda mais quando vai chegando ali perto da fase que eu tinha perdido, né? Perto de 11 semanas. O tempo todo fica no nosso inconsciente, no nosso consciente também, né? Será que vai acontecer de novo? Será que vai se desenvolver? Só que agora, como eu estava mais fortalecida, eu sempre virava a chave muito rápido. Vai estar tudo bem. Já passou foi uma gestação. A Eva teve o seu tempo aqui comigo. Ela precisou vir para mim. Esse bebezinho é outro, né? Até então não sabia o que era. Esse bebezinho é outro, essa vida é outra. E ele vai viver o tempo que for preciso para ele viver. E nós vamos fazer de tudo para ele vir, né? Só que sempre eu buscava por Deus. Eu sempre falava assim, Deus, se for da sua vontade, prepara o meu útero, prepara esse ambiente para esse bebezinho vir, né? Prepara tudo, prepara a casa, né, para ele.
Não só a nossa casa, mas a minha casa, a casa que vai abrigar ele, né? O ambiente dele ali por 9 meses. E assim eu fui. Então, assim, foi uma outra gestação, né? A 5ª gestação, preparada com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Tudo que eu pude buscar de tratamentos, com a abordagem integrativa para fortalecer para fortalecer esse útero, eu fiz. Você acha que essa perda, né, da Eva te fez olhar mais para você, para Joyce? Com certeza. Não tem nem dúvida. Então, é bíblico isso, né? Até hoje eu vi uma passagem sobre isso. O que Deus, ele dá tudo para nós, mas a gente olha. Ele dá todas as ferramentas, mas a gente busca. A gente tem aquele olhar. Então, assim, eu olhei para essa perda e eu consegui, aos poucos, ressignificar ela muito. O ressignificar que eu falo não é assim, pôr um pano em cima, passou. Não é esquecer, não é? Não é isso. É o lembrar com menos dor. É o ressignificar para seguir em frente, né? Sim, é o ressignificar para seguir em frente. E assim, o que ajuda muito é a gente buscar, a gente se conectar com outras histórias, com outras mulheres que passaram pelo mesmo, né? Na época eu lembro que eu até coloquei sobre, né, no Instagram, e aí apareceu inúmeras mulheres que falavam assim, eu passei pelo mesmo, e eu falo, gente, como a gente se cala. Então, é justamente assim, tô até arrepiada agora, porque é justamente isso que eu até comentei com você, né? Eu fiquei assim, muito pensativa, né? Toda a dor que eu tinha passado, eu falava assim, será que eu vou dar conta de falar? Mas eu sentia muito forte dentro de mim que eu precisava vir falar sobre isso no podcast para realmente dar voz às mulheres que guardam essa dor internamente e não expressam ela. Não põe pra fora. Porque acho que a dor, quando é compartilhada, ela se torna mais leve, né? E justamente aconteceu comigo o que aconteceu com você. Quantas pessoas próximas de mim passaram pela mesma dor e eu não sabia. É isso, quando a gente compartilha, além da gente ajudar outras pessoas, a gente é ajudada. Então, assim, a nossa dor, ela fica mais leve. Porque a gente tira, né, dos nossos ombros, tira do nosso... Aí entra em toda a abordagem que eu sempre faço. Que peso que a gente tem carregado, que ocasiona um monte de dor que a gente tem, um monte de sintoma. E aí, quando a gente vai tirando isso das nossas costas, de dentro de nós, a gente está prevenindo várias doenças, vários sintomas que a gente poderia ter. É o poder de manifestar a sua voz, né? Colocar para fora, compartilhar, né? E assim, essa abordagem que você falou também da medicina germânica, tem uma coisa curiosa, que agora é até uma curiosidade minha. Eles falam que quando o sintoma aparece, é porque o conflito já foi resolvido. Sim. Tem várias doenças, vários sintomas passam por essa fase. Quando o meu corpo descansou ali. Tipo, eu já vivi isso, já resolvi. Aí vem. É a hora que o sintoma tem lugar. É a hora que ele tem espaço dentro de nós, que aí ele vai manifestar. Entendeu? É essa forma. É isso que acontece. E de toda essa vontade que você teve, né, de tudo isso que você passou e dessa vontade que você teve de ter um outro filho, alguma vez você parou para pensar na parte assim, nossa, como que vai ficar minha carreira, o meu empreender, como que eu vou dar conta de 3, empreender, será que eu vou ter dinheiro para tudo isso? Passou essas questões mais racionais e mais conscientes na sua cabeça? Passa, né? O racional sempre passa, mas aí eu vou lá na minha avó, de novo. Na fé que ela plantou no nosso coração. E no fortalecer da minha fé. Se Deus me deu, Ele vai me dar condições para isso. Ele vai me dar força todos os dias. Ele vai me dar discernimento,
sabedoria, paciência e saber que o caminho, né, o caminho, a felicidade, ele tá ali, ele vai se fazer no caminhar mesmo, no trilho. É aquela frase, né? A gente dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. Isso. Essa é uma frase que eu uso muito. E eu usei ela quando eu fui fazer a minha transição de carreira, né? Do CLT para o empreender. Se eu tenho isso dentro de mim, se eu tenho essa luz, essa essência, esse potencial que eu quero expandir, que eu quero levar para várias pessoas, eu vou ter que pôr o pé. Eu vou ter que colocar os pés. Sem saber o que vem pela frente, né? Sem saber. É a fé, né? É a fé. É a fé. E assim, eu coloquei os meus pés e Deus me dá o chão todos os dias. Todos os dias. Então, a resposta para tudo isso, desse equilíbrio de maternar, porque essa é a missão de mãe, de 3, né, de 5, e a missão de empreender para poder compartilhar tudo isso com a sua missão também, de ajudar outras mães. Então, é a fé que te sustenta. Sim, é isso. É a busca constante. Então, todos os dias, assim, tem inúmeras coisas para eu fazer, para eu buscar com os meninos, com a casa, com o marido e com o meu trabalho, né, com esse empreender. Mas todos os dias, logo depois que eu abro os olhos, eu não posso deixar Deus em segundo plano, é Deus sempre primeiro, né? Todos os dias tem que ter aquele momento, assim, de conexão com Ele mesmo, de oração e de força, né? Não tem como a gente começar o nosso dia, a gente querer algo, a gente ambicionar por algo, sem fortalecer a nossa espiritualidade, né? A nossa fé mesmo. Eu quero, mas Ele quer. Entendeu? Eu tenho vontade, mas Ele tem. Então, assim, e depois que Ele me deu, ai, nossa, não vou dar conta, é muito difícil, é muita coisa. Tá, a Joyce, pra Joyce ali, pequena, assim, o ser humano em forma física mas e pra Joyce que tem tanta vida dentro dela, que tem tanta força, que tem um Deus que fala sempre muito dentro dela, que tem uma Nossa Senhora, que eu sempre peço muito para ela também, que eu falo que ela é o caminho mais curto até Deus, né? Que ela, Nossa Senhora que passou por tanta dor, que viu seu filho pregado na cruz. Então é para ela que eu recorro também. Ela passou por tanta dor, então que dor que ela não pode curar a minha? Que dor que eu não posso ressignificar para eu conseguir conquistar mais coisas e dar conta de tudo. Esse podcast tá com muita emoção envolvida, né? Sim. Eu até, assim, faz tempo que a gente estava querendo, né, te trazer, que eu estava combinando com você. Sim. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente sempre tem que realmente dar voz para as mulheres mesmo. Porque eu falo que eu quero ajudar muito a mãe a empreender, porque eu acho que se a gente empreende, a gente consegue ter uma liberdade maior para a gente poder ficar mais perto dos nossos filhos. Porque são duas missões muito fortes, né? A de ser mãe e de empreender, né? E quando a gente olha para esse empreender, às vezes as pessoas falam assim, mas é muito... Você escolheu um caminho mais fácil, né? Porque você tem a liberdade do tempo, vai ter o tempo com os seus filhos. Mas, gente, é um caminho tão é desafiador demais. Desafiador. Essa é a palavra. É porque eu não gosto de usar a palavra difícil, porque senão eu atraio difícil, né? Mas é um desafio. Todos os dias você pensar assim, o que eu vou fazer para minha empresa, né? Porque nós somos, mesmo que seja um só, né? O que eu vou fazer para o meu empreender, para minha empresa? Ser vista por alguém, por alguma pessoa que está precisando dela, né?
o que eu vou me movimentar ali no meu dia para conseguir expandir ela. Então, o empreender, ele é 24 horas. E eu falo que o empreender para a mãe é ainda mais desafiador, Sim. né? Porque às vezes a gente tem que ter um pouquinho de controle, planejamento no empreender. A gente planeja aquele dia e, de repente, algum filho, né, ou fica doente, ou acontece alguma coisa que, meu Deus, não vou conseguir fazer aquilo. Como que você lida com isso? Acontece isso muito, né? Direto. E às vezes ali, quando o dia tá começando e já acontece algo que sai do trilho ali, eu sempre tento trazer para mim, respira fundo, eu vou fazer o que tá dentro do meu alcance hoje. Então, para te dar um exemplo, hoje é quinta, né? Na terça-feira, consegui gravar vários stories, consegui responder algumas caixinhas, tirei dúvida de algumas pessoas, marquei paciente, vieram novos pacientes através disso. E ontem foi um dia que eu atendi um paciente e eu não consegui gravar nada, não apareci no Instagram. E tá tudo bem, né? Antes, se fosse em outra época, eu ia finalizar meu dia e falar, meu Deus do céu, mas como? Eu não consegui fazer nada, não consegui voltar meu olhar para a empresa ali, para o meu trabalho. Ia gerar aquele desespero interno, né? E não. E ontem tá tudo bem, eu fiz o que estava dentro do meu alcance, amanhã é outro dia, eu vou conseguir, eu já projeto isso, eu vou conseguir fazer o que eu planejei para amanhã, eu vou conseguir trabalhar em tudo que foi planejado, não só no empreender, mas com os meninos, com a casa. E sempre, a gente vai finalizar o nosso dia e a gente não vai conseguir fazer tudo. Por isso que eu sempre falo, não só para mim mesmo, né, mas para os meus pacientes, para as minhas amigas, né, vamos colocar uma lista pequena para a gente fazer durante o dia, porque aquela sensação de dever cumprido, ela é melhor do que a sensação de frustração. Porque se a gente gera uma lista ali muito extensa para a gente cumprir, sempre a gente vai ter no fim do dia aquela sensação de angústia, de frustração por não ter conseguido cumprir. E isso é muito ruim. Gera um peso também. É verdade. Joyce, eu quero te agradecer muito você ter vindo aqui, ter compartilhado a sua história. Né? Eu acho que você já deixou muita mensagem para várias mães de fé, né? Eu acho que a base de tudo é a fé. Isso. Fiquei muito feliz com você vindo aqui hoje. Eu que tenho a agradecer, porque eu consegui falar um pouquinho sobre o meu trabalho, falar um pouquinho sobre mim, né? Para as pessoas que também não conhecem, né? E gerar mais conexões. E gerar a nossa conexão, né? Com certeza. Que só vem a agregar. Obrigada, viu? Tá? Obrigada.